céu. É meu corpo na presença do Senhor, um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, sim, fui eu deserto, fui barro e hoje sou forma de Deus. Hoje estou chamado para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Meus amados irmãos, irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, estamos aqui mais uma vez. Quero cumprimentar-vos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um quadro, para mais um capítulo da santa bendita Palavra do nosso Deus. Hoje estaremos lendo o capítulo 18 de 2 Samuel. Então abra sua Bíblia se você puder. Se você não puder, ouça aonde você estiver com muita atenção a palavra do Senhor. 2 Samuel 18, verso 1. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Verso 2. E Davi enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sobre o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Verso 3. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Verso 4. Então disse-lhe Davi: O que bem parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Verso 5. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Verso 6. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Verso 7. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Verso 8. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. Verso 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Verso 10. O que, vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Verso 11. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que o viste, porque não o feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Verso 12. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei.
Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Verso 13. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Verso 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Verso 15. E o cercavam 10 moços que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Verso 16. Então tocou Joabe a trombeta e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Verso 17. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Verso 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Verso 19. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Verso 20. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Verso 21. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. Verso 22. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Verso 23. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. Verso 24. E Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Verso 25. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. E o rei respondeu: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Verso 26. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz novas. Verso 27. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Verso 28. Gritou, pois, Aimaas, e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra. E disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Verso 29. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Verso 30. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. Verso 31. E eis que vinha Cusi, e disse Cusi: anunciar-se ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Verso 32. Então disse o rei a Cusi:
vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cusi: sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Verso 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 18 aqui de 2 Samuel. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler com você os versos 27 e 28. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram a mão contra o rei, meu Senhor. Jesus Cristo, Mestre vivo, és meu Salvador. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do nosso Deus, este capítulo narra mais um momento muito amargo para Davi. Davi se vê obrigado a organizar um exército para guerrear contra o próprio filho. Davi pede aos 3 comandantes da peleja, Joabe, Abisai e Itai, que não matassem Absalão. Porém, Joabe não lhe deu ouvidos, e na peleja, quando Joabe soube que Absalão havia ficado preso pelo pescoço sobre um arvoredo, ele foi até lá e o matou com 3 dardos, juntamente com outros soldados. Com a morte de Absalão, a batalha findou. Agora, o mais difícil era avisar a Davi sobre a morte de seu filho. Joabe então chama um moço estrangeiro, etíope, chamado Cusi,
para que fosse e anunciasse ao rei sobre o resultado da guerra e o ocorrido com Absalão. Porém, outro moço, Ahimaás, filho do sacerdote Zadok, também quis ir levar a mensagem a Davi. Acontece que Ahimaás sempre era enviado para levar apenas boas notícias. Assim Joabe se opôs a ele, dizendo que desta vez ele não deveria ser o mensageiro, pois a notícia da morte do filho do rei era uma péssima mensagem. Porém, Ahimaás insistiu para ir também, até que Joabe então permitiu. Ele correu e foi mais rápido do que o etíope, chegando a Davi primeiro. Porém, Ahimaás, podemos ver que ele não quis perder sua reputação de levar apenas boas notícias. Assim, ao chegar ao rei, ele relata a Davi apenas o lado bom da peleja. Os inimigos de Davi haviam sido derrotados. Ahimaás, então, deixou a notícia da morte do filho do rei para que o etíope contasse. O etíope Cusi chega depois e dá a notícia a Davi. Davi se desespera, chora amargamente, desconsolado pela morte do seu filho. Amados irmãos, assim como Ahimaás, nós também fomos chamados para sermos portadores de boas novas ou boas notícias. Essas boas novas são principalmente a mensagem do Evangelho. É a melhor notícia que o mundo pode ouvir. A boa nova da salvação e das promessas de Deus para aqueles que crerem em Jesus Cristo como o único Salvador. Dessa forma, nós não devemos abrir nossa boca ou usar as redes sociais, por exemplo, para postar coisas que não edificam, que não contribuem para o bem das pessoas. Nós, como Ahimaás, somos chamados exclusivamente para transmitir coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa boca, queridos irmãos, deve ser instrumento do Senhor para ganhar almas e abençoar outras pessoas, edificar os irmãos na fé e assim por diante. Que nós façamos como Ahimaás, deixemos as más notícias para outros que não conhecem a Deus. Deixemos as coisas indecentes, as coisas que não trazem edificação para os cusis deste mundo, ou seja, para aqueles que ainda não conheceram ao Senhor Jesus como Salvador. Queridos irmãos, nós, povo de Deus, fomos vocacionados pelo Senhor para sermos portadores de coisas boas, não de coisas detestáveis aos olhos do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não seja um cusi, seja um Ahimaás, não seja um mensageiro do diabo, seja um mensageiro de Cristo, pois o mensageiro de Cristo, ele abre a sua boca apenas para dizer coisas boas, coisas que edificam. Ele abre a sua boca para dar boas notícias e não coisas detestáveis aos olhos do nosso Deus. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Vida eterna por certo eu terei, se no sangue sempre confiar, com a tua cruz eu lutarei, até um dia no céu. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, estamos aqui juntos na oração neste momento, te agradecendo por mais este capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem, Senhor, tão gloriosa que o Senhor tem trazido ao nosso coração.
Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos chamado, nos lavado e nos purificado para sermos Aimaás, para sermos portadores de boas notícias e não de coisas ruins. Senhor, ajuda-nos a vigiar a nós mesmos, para que a nossa boca, o nosso agir, o nosso procedimento não venham levar mensagens negativas, mas que sejamos instrumentos de bênçãos na vida das pessoas. É o que lhe pedimos ao Pai, em o nome de Jesus. Amém. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso que é vida. Vejo um povo na terra que vai caminhando a um lugar feliz bem distante, onde reina o amor. Eu vejo esse povo chorando, sorrindo e cantando. Muito bem, meus irmãos, assim estamos chegando, ao final do nosso quadro nesse dia, desejando a você um dia de muitas bênçãos, de muitas vitórias, juntamente com a sua família. Eu conto com você amanhã mais uma vez, para nós prosseguirmos aqui a leitura da Palavra de Deus, lendo o capítulo 19 de 2 Samuel. Um abraço, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Isso que é vida.